conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, Pai querido, chego diante da Tua presença, meu Pai, te entregando diante de Ti, Senhor Jesus, a Tua palavra, que o Senhor venha revelar para todos nós nesta noite, meu Pai. Te agradeço, porque o Espírito Santo tocou e trouxe a Tua palavra, que nós necessitamos para a Tua igreja. Dá-me de água para beber, meu Deus. Venha matar a nossa sede espiritual cada vez mais da Tua santa e poderosa palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode sentar, amada igreja. E glória a Deus, né? Como Deus é bom quando Ele fala conosco através da oração, através do louvor, através da palavra do Senhor Jesus. E graças a Deus, né? Hoje, nesta noite, eu não quero me deter muito, não, na mulher samaritana, não. Mas sim, na água viva que é o Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor diz: quem bebe jamais terá sede. Então, aquele que bebe a água do Senhor nosso Deus jamais terá sede. Porque a água que a mulher samaritana ia buscar era uma água natural. Uma água quando nós temos sede, quando nós queremos beber um copo de água, nós temos sede, nós bebemos a água. Mas a sede que nós precisamos ter é que o Senhor Jesus veio para que a nossa espiritual, a nossa sede espiritual. Então, o Senhor é um Deus todo-poderoso, o Senhor é aquele que vem e preenche tudo na nossa vida. Às vezes buscamos coisas por aí, não sabemos, porque buscamos em lugares errados, em outras coisas. Buscamos água, essa água que não sacia a sede, essa água natural, que é o que acontece com muitas pessoas que deixam o Senhor Jesus, às vezes, buscam outras coisas lá fora, buscam as coisas do mundo, mas esquece que o Senhor Jesus é água viva, é água que jorra, é água eterna, é água que dá vida, que tudo que nós precisamos está nele. Foi Ele que criou o céu e a terra. E hoje, se nós estamos aqui, foi o Senhor Jesus que nos criou. Nós estamos diante do Senhor Jesus. O Senhor nos fez, o Senhor nos trouxe para essa terra, o Senhor nos deu tudo que nós precisamos. Então, Ele é essa fonte que nós cada vez mais devemos chegar diante do Senhor Jesus e beber essa água que jamais vamos, todas as vezes que vamos chegar diante do Senhor e beber essa nossa água espiritual, nós não vamos ter sede, porque Ele vai preenchendo. Cada vez que nós chegarmos diante do Senhor, Ele vai preenchendo a nossa vida, Ele vai nos limpando, Ele vai nos purificando, a cada dia Ele vai nos santificando, e é o que o Senhor Jesus faz. Aquele que busca outras coisas, às vezes busca as coisas lá fora e esquece do Senhor nosso Deus. Foi o Senhor Jesus que criou tudo. Então, aonde nós devemos buscar a presença dEle? Estar aos pés dEle hoje, no sábado abençoado, à noite. Por que não estar diante do Senhor nosso Deus? Tivemos o dia inteiro, fizemos tantas e tantas coisas. O Senhor nos deu o dia, a noite, durante. Agora chegamos aqui para nós matarmos a nossa sede, para estarmos diante do Senhor, para nós enchermos diante do Senhor Jesus cada vez mais e mais. É isso que o Senhor Jesus faz. Aqui está tendo uma parábola, está tendo uma comparação da mulher samaria que passava por ali. Ela queria tomar água, ela queria tomar essa água, ela queria tirar a água do poço, mas ela queria água natural. Jesus disse: mas tu não está me vendo, eu tenho a água, dá-me de beber. Tu
lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus é a água viva. Então ela queria água, ela diz, mas como que vai tirar água do poço? Como que vai tirar? Ela preocupada com aquela água. E Jesus não, Jesus diz, eu tenho outra água para lhe dar. Eu tenho outra água que vai lhe preencher tudo isso na sua vida, que é a água viva. É isso que vem jorrar cada vez mais. Então por isso que conta uma parábola. É uma comparação. A água natural para a nossa água, que é o Senhor nosso Deus. O Senhor Jesus, Ele está conosco. Então, quem bebe desta água tornará a ter sede. Mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E foi assim, na minha vida, foi isso que aconteceu. No meu caminhar, foi isso que o Senhor Jesus fez. E graças a Deus eu louvo, porque quando o Pedrinho estava louvando, durante essa semana, o Espírito Santo estava ali fazendo me lembrar, Celita, quantas coisas estão acontecendo na tua vida, quantas coisas estão acontecendo. Você lembra quando tu era assim? Você lembra como que você é hoje, quanta coisa tu está passando, mas quando Jesus ele vem na nossa vida e vem limpando, Jesus ele vem limpando, todas as vezes que você vai chegando perto do Senhor, ele vai te limpando, ele vai te dando aquela água viva, tu não vai ter mais sede de buscar outras coisas lá fora. Por quê? Porque o Senhor já fez, ele já habitou o seu coração, ele já colocou o Espírito Santo, ele já está conosco. Então é isso que ele fez cada dia na minha vida. E às vezes as pessoas perguntam, mas você vai para o culto de novo? Você vai para a igreja de novo? Você vai cultuar o Senhor Jesus? Eu vou. Quer ir comigo? Não. Não quer? Então fica, eu estou indo. Então é isso. As pessoas ficam apavoradas por quê? Porque nós estamos buscando o Senhor. Às vezes, para aquelas que ainda não se abriu, como a mulher Samaria, ela queria algo, ela queria coisa natural, não tinha se aberto ainda para ela. E é isso que acontece lá fora. Às vezes as pessoas não abriu ainda o entendimento. O Espírito Santo ainda não habitou para ela ter encontro. Mas na hora certa, quando a mulher samaritana, ela encontrou, ela viu aquela água que preencheu tudo na vida dela. No momento que ela viu que ela não tinha mais nada, ela teve 5 maridos, mas na verdade ela não tinha nenhum. Jesus ele veio e preencheu tudo aquilo na vida dela. E é isso que faz com as pessoas lá fora, as pessoas que não entenderam ainda. Mas um dia o Espírito Santo ela pode habitar, como ela habitou no nosso coração, como ela habitou na minha vida, na vida de vocês, o Espírito Santo pode entrar e fazer morada. Como o Senhor hoje, o Senhor Jesus, ele faz morada na minha vida, ele faz morada na minha casa, ele faz morada na minha família. E é isso que eu louvo o Senhor Jesus cada vez mais, a transformação que o Senhor Jesus fez na minha casa, na minha família, em tudo. E cada vez eu vejo o Senhor Jesus fazendo cada vez mais e mais. E é isso que nós devemos testemunhar lá fora. O que o Senhor fez, o que você era antes e o que você é hoje. Esse é o nosso testemunho. O mais importante é, como a missionária estava abrindo, os frutos do Espírito Santo. É isso que tem que habitar na nossa vida. É os frutos, o amor, a paciência, a longanimidade. Tudo na nossa vida, a gente sabe que nós precisamos do Espírito Santo. Então, os frutos, ele tem que estar acompanhando conosco. E quem vai nos ajudar? É o Espírito Santo, é Jesus, é essa água viva, é o Senhor nosso Deus. Sem Ele, sem oração, sem a palavra, sem o caminhar com Ele, como que nós vamos fazer? Nós precisamos do Senhor Jesus todos os dias. Nós somos pecadores, não quer dizer que eu não sou pecador, eu peco, mas eu sei que eu tenho um advogado comigo todos os dias. Então eu chego na presença dele e me humilho. Senhor Jesus, tenha misericórdia da minha vida. O Senhor sabe, o Senhor às vezes sabe quantas e quantas coisas, mas eu sei que o Senhor está comigo, porque o Senhor diz a tua palavra que estaria conosco todos os dias, até a sua volta. E eu creio cada vez mais com o Espírito Santo que o nosso Senhor Jesus está conosco. Então é essa água viva, é isso que o Senhor Jesus diz, que aquele que bebe da água que eu lhe der jamais terá sede. Hoje eu posso olhar para dentro de mim e dizer que eu não tenho sede das coisas lá fora. Hoje eu sei que o Espírito Santo habitou, preencheu todo o vazio que eu tinha antes. Eu era igual às pessoas lá fora, sim, eu era.
mas eu era. Depois, quando o Senhor Jesus habitou, que o Espírito Santo habitou na minha vida, as coisas foram saindo. E cada dia mais o Espírito Santo vai habitando, vai trabalhando, vai santificando. E é isso que as pessoas têm que olharem para nós e ver Cristo se manifestando em nós. A palavra do Senhor Jesus na nossa vida. O caminhar com o Senhor nosso Deus e pedir todos os dias as coisas. Nós precisamos do Senhor, nosso Senhor Jesus. Nós precisamos dele. Nós precisamos caminhar com ele. Nós precisamos imitar o que o Senhor Jesus faz cada dia mais na nossa vida. E é isso que eu louvo, porque a outra pregação o Senhor Jesus falou comigo através da oração. Essa o Senhor Jesus falou através do louvor. A próxima eu não sei de que maneira, mas eu sei que o Espírito Santo está conosco. E é esse às vezes o meu medo. Senhor, será que eu estou te agradando, Senhor Jesus? Será que eu estou fazendo tua obra da maneira que o Senhor quer, meu Deus? Porque eu sou falha, sou pecadora, mas eu chego humildemente diante de ti, pedindo que o Senhor venha me ajudar. Me ajuda-me, Senhor Jesus. Continua segurando na minha mão, porque nós sabemos quantas coisas aí pela frente nós temos. Nós temos vidas, nós temos pessoas, nós temos famílias, nós temos muitas pessoas ainda a falar do Evangelho. Então, e graças a Deus, o Senhor Jesus está conosco. E eu me alegro cada dia mais que o Senhor Jesus, ele fala conosco. É só nós parar e escutar. É só nós parar e dizer, Senhor, os meus ouvidos estão atentos à tua palavra, à nossa vida, os nossos olhos, aonde você também, às vezes, está andando por aí, Jesus está falando também. É só você prestar atenção. Então, o Senhor, nosso Deus, ele está cada vez mais conosco. E é o que aconteceu com essa mulher samaritana. Ela ali, no 7, ele diz assim, ó, Jesus já estava cansado, né? Jesus estava cansado, no versículo 6, ele chegou diante da fonte de Jacó, cansado da viagem, assentado, já era a volta da hora sexta, perto do meio-dia, mas daí veio uma mulher. Essa mulher, muitas vezes são pessoas, às vezes pessoas que precisam escutar a palavra do Senhor nosso Deus. Às vezes são pessoas que Deus coloca em nosso caminho para escutarem a palavra do Senhor Jesus. E é isso, ela diz, dá-me de beber. Ela queria algo ali natural, mas Jesus tinha outro. Jesus tinha algo espiritual que preenchia todo o vazio dela, tudo na vida dela. Então, e ela perguntou, mas tu como judeu, né? Tu judeu, como que chega diante de mim pedindo água? Ela muitas vezes sentia o que? Às vezes diferente, né? Separada, como eles tinham uma rixa, né, ali também, porque os judeus não se davam com o samaritano. Então, muitas vezes é isso que as pessoas pensam, às vezes estão lá fora. Ah, mas eu não vou chegar perto da irmã, porque quem sabe ela vai me julgar. E dessa maneira aqui, o que aconteceu? Os discípulos, tudo que estava perto ali de Jesus saiu fora. Ficou somente a mulher e Jesus para contar, para explicar, e não perguntou nada. Simplesmente foi conversando, dialogando, simplesmente foi envolvendo. E é isso que nós devemos fazer com as pessoas. Envolver ela na palavra do Senhor nosso Deus. Envolver, explicar. Às vezes não perguntar o que está acontecendo na sua vida. Mas envolvendo, falando do amor do Senhor nosso Deus. Falando que o Senhor Jesus tem. E é isso. E o Espírito Santo vai trabalhando. O Espírito Santo ele vai tocando. O Espírito Santo vai fazendo todas as coisas. E foi o que fizeram na vida dela. Então, porque às vezes, muitas vezes, nós queremos apontar o dedo, às vezes, muitas vezes, queremos dizer algo, mas não. Às vezes precisamos falar da palavra, falar do Evangelho, escutar e esperar que o Espírito Santo vá falando. Essa é a maneira, cada vez mais, de se achegar diante do Senhor nosso Deus. Falar para as pessoas o que o Senhor Jesus tem feito, tanto na minha vida, como na vida do pastor Telmo, como na vida da Esther, como na vida de todos. É isso que eles querem ouvir, o que o Senhor Jesus tem feito. E graças a Deus é esse nosso testemunho lá fora. Mostrar o que o Senhor Jesus tem feito. E graças a Deus, cada vez que falamos do amor do Senhor Jesus, as coisas vão mudando. Cada dia mais e mais, e é o que o Senhor Jesus faz nas nossas vidas, em cada vez mais. E essa água viva,
A expressão também, quem bebe da água não terá sede, é uma metáfora bíblica, água viva que sacia a sede espiritual, diferente da água do poço que apenas saciava a sede física. Então, essa água que a Jesus oferece uma satisfação eterna e profunda. Ela não é passageira, ela é eterna e profunda. Ela vai muito além, como diz a palavra do Senhor Jesus, a espada de dois gumes. Ela penetra até o fim da alma. Então, é isso que o Senhor Jesus faz. Ela é eterno. É algo eterno na nossa caminhada, eterno, cada vez mais profundo. Ela vai tocando, ela vai fazendo a obra, ela vai mudando, ela vai fazendo todas as coisas no que tem que fazer na vida de cada um. E graças a Deus, né, pela palavra que o Senhor Jesus faz, porque a palavra ela é lâmpada para os nossos pés, né? É a palavra do Senhor nosso Deus. Muitas vezes pensamos em outras coisas, às vezes não queremos, mas é a palavra que vai nos limpando, é a palavra que nos liberta. Como diz o Senhor Jesus, né, João 8:32, a palavra que liberta. Então, Jesus é a nossa libertação. Jesus é um Deus todo-poderoso. E graças a Deus por tudo. A água do poço representa também as coisas materiais, as coisas lá fora, as coisas passageiras, as coisas que as pessoas às vezes tentam colocar. Às vezes as pessoas tentam cair, tem um vazio tão grande na alma que às vezes querem cair no alcoolismo, na droga. Tem aquele vazio e acham que isso aí vai passar. Não, isso aí é passageiro apenas. Porque depois que abrir os olhos, depois que voltar, a pessoa vai continuar tendo sede. A pessoa ainda vai continuar, a pessoa vai continuar com aquele vazio. E o Senhor Jesus não, Ele oferece a graça divina, a fé, a vida eterna que sacia de forma duradoura e plena. Graças a Deus que o nosso Senhor Jesus é tudo isso. O Senhor Jesus é a graça, é a fé, é duradouro na nossa vida cada vez mais e mais. E em João 14:6 ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É somente através do Senhor Jesus. É através da palavra do Senhor nosso Deus. E foi durante esse diálogo, foi durante essa conversa, foi durante esse caminhar que o Senhor Jesus foi explicando. Somente através dele. Não tem outro caminho, como estava ali louvando, né? Não adianta buscar outras fontes, não adianta buscar em outras fontes, não tem. Única fonte de água é o Senhor nosso Deus. O único lugar que vai saciar a tua sede é o Senhor Jesus. O único que vai purificar a sua vida é o Senhor Jesus. O único que vai limpar cada vez mais é o Senhor Jesus. E Ele vai nos limpando dia a dia. Não vai só parar por aqui não, Ele vai continuar dia a dia trabalhando até o nosso Senhor Jesus voltar, ou até nós partir com Ele, né? Nós não sabemos, mas todos os dias o nosso Senhor Jesus, Ele vai nos limpando. Por isso que eu me deti mais ali, quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então, graças a Deus que o Senhor Jesus é essa fonte. Graças a Deus que o Senhor Jesus é a água viva que jorra na nossa vida e flui cada vez mais. É Ele que está conosco sempre. Em João 7,38 ele diz, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, de dentro, fluirão rios de água viva. Glória a Deus. Então é isso que o Senhor Jesus, não é o meu exterior, mas sim é o interior, que fluirão rios de água viva. Cada vez mais vai ter algo. Então nosso Senhor Jesus é isso. E João 6,35 ele diz, declarou-se, pois Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Glória a Deus. É isso que o Senhor Jesus diz. Fome. Jamais terá fome. Por quê? Porque a palavra que nós vamos ter. Sede. Nós vamos beber da água da fonte. Da onde que é o Senhor nosso Deus. E para encerrar,
Apocalipse 21, 6. Ele diz: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O Senhor Jesus, ele pagou um grande preço, ele nos deu de graça, ele nos libertou, como antes a Esther estava louvando, né? Antes tinha medo, hoje não, hoje nós somos filhos de Deus. Graças a Deus, hoje nós temos o Espírito Santo, hoje nós somos libertos, porque Deus habita em nós. Graças a Deus. Então, que Deus possa permanecer cada vez mais nos nossos corações, que Deus possa falar cada vez mais através da palavra do Senhor nosso Deus, através de louvor, e é isso. E em resumo também, não se refere à hidratação física. A água do poço ali, ela se refere à hidratação física, mas sim à satisfação espiritual. Aqui a sede, ela sacia o nosso espiritual, um espírito e eterno que Jesus oferece. É um convite a buscar a verdadeira fonte de vida e satisfação, que é o nosso Senhor Jesus. Então é isso que nós devemos buscar cada vez mais e mais, andar no caminho do Senhor, procurar fazer a vontade dele na nossa vida, esperar nele, porque é ele que sabe todas as coisas, né? Nós somos escolhidos, nós somos filhos, e nós temos um Pai que nos adotou, que temos um dono, que é o Senhor, nosso Senhor Jesus. E graças a Deus por Ele fazer tudo isso na minha vida, na minha casa. É tão bom quando olhamos para trás e olhamos, hoje somos diferentes. Hoje temos o Espírito Santo. Hoje nós temos uma vida melhor, porque aquela vida que nós tínhamos não era. Mas hoje sim, hoje a nossa vida é melhor, porque nós temos Jesus Cristo. Nós temos Deus, que é a presença do Senhor nosso Deus. É isso que habita na nossa casa, na nossa vida, em tudo. Tudo que nós colocamos a mão, nosso Senhor, vamos conosco, vamos junto, passa na frente, nos ajuda. Porque tem coisas que só o Senhor nosso Deus. Então, e graças a Deus, Ele vai na frente, Ele vai destruindo. Tudo que é preciso, o Senhor Jesus, Ele vai na frente. E graças a Deus, né? Eu glorifico o Senhor Jesus, porque é Ele que nos conduz, é Ele que vai indo, levando o nosso barquinho, é Ele que vai junto conosco até nós chegarmos, completarmos a nossa carreira. Tá certo? Agradeço a oportunidade. Passa ao pastor Ademir, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém.